Olá, pessoal. Eu sou a professora Berenice Danck. Estou aqui para falar com você sobre métricas de risco e, mais especificamente, o VAR, ou Value at Risk. Essa é uma medida que nos permite entender quanto a empresa pode perder com um determinado nível de confiança e horizonte de tempo, que são as características que nós trazemos na hora de medir quanto está exposto e quanto pode ser essa perda. Para entendermos melhor esta medida, eu vou trazer aqui o exemplo da JBS. Com base nas informações que a companhia divulga na sua nota explicativa sobre gestão de risco em instrumentos financeiros, nós conseguimos entender quanto a companhia tem exposto ao risco, pelo menos o que está exposto e o que ela usa de derivativos para fazer essa proteção. A JBS eu escolhi como exemplo porque é uma companhia que divulga essa informação de forma bastante completa e detalhada. Nós podemos ver aqui que a JBS divulgou, na metade de 2024, uma informação sobre como ela estava de forma consolidada na sua exposição operacional, financeira e também nos derivativos que a companhia tinha em aberto naquele momento. Esse aqui é o famoso mapa de exposição cambial. Nessa versão, a companhia colocou aqui em uma mesma tabela as diferentes moedas que constavam em sua exposição. Vamos focar o nosso olhar no dólar para entender como estava a exposição da companhia. Vemos aqui que a companhia tinha valores a receber e também a pagar operacionais que totalizavam 16,3 bilhões, números já convertidos em reais aqui. Do ponto de vista financeiro, a companhia tinha uma dívida de 1,4 bi, e nesse caso também já convertido em reais pelo câmbio do fechamento na casa de R$ 5,5 por dólares. Dessa forma, nessa foto, nós tínhamos uma empresa com 14,8 bilhões de valores a mais a receber do que a pagar. JBS é uma empresa que eu acompanho de forma sistemática no nosso canal no YouTube, inclusive tenho vídeos comentando essa mesma exposição lá em 2022, quando era exatamente o contrário, tinha muito mais para pagar do que receber, mas do ponto de vista do cálculo do VaR, o que importa é quanto está em risco, quanto está exposto. Se é a receber ou se é a pagar, não importa do ponto de vista dessa métrica, porque o VaR é um número em módulo quando calculado no seu formato de VaR paramétrico, que é o que eu quero comentar aqui com vocês. Percebam, então, que depois de derivativos, a empresa protege essa exposição. Inclusive, nessa foto do segundo TRI de 2024, quando olhamos o total de derivativos feito pela companhia, ele era de 16 bilhões de reais. E nesse caso, então, tinha até mais derivativos do que exposição a ser protegida. Isso eventualmente pode acontecer em função de algum descasamento de prazo e esses descasamentos fazem com que aqueles valores a receber e a pagar não fiquem exatamente alinhados no tempo, eventualmente tenham que ser protegidos. E aqui a gente não tem esse detalhamento temporal, porque a companhia mostra de forma somada tudo que ela tinha em cada linha da sua exposição. De toda forma, é uma informação bem mais detalhada, inclusive, do que muitas divulgam. E, na sequência, conseguimos ver, então, aqui uma análise de sensibilidade em relação a essa exposição e um cálculo de VaR. Esse VaR, calculado com 99% para um dia útil, é o que agora vamos replicar aqui. Vejam que ele está mostrado na tabela para os itens da operação, financeiros e derivativos. E nesse caso, então, a gente tem aqui uma exposição, porque como tem um pouco mais de derivativo do que itens a serem protegidos, o derivativo, esse excesso de derivativos abre, sim, uma exposição que é o que nós estamos vendo aqui, resultante na tabela, de 18,7 mil reais. Vejamos, então, como fica esse cálculo. Na sua forma mais simples, que é o VaR paramétrico, nós podemos calculá-lo, primeiro, partindo dessa exposição. E antes de derivativos, naquele momento do segundo TRI de 24, a companhia tinha 14,8 bilhões de reais. Nesse caso, o que fazemos? Um cálculo bastante simples, em que nós multiplicamos a volatilidade diária
deste fator de risco, que aqui é a taxa de câmbio de real por dólar. Essa volatilidade, na sua forma mais simples, é calculada em termos do desvio padrão dos LMs de retorno. Então, fazemos uma série histórica, normalmente dos últimos 12 meses, e esta volatilidade, claro, tem que ser atualizada, de preferência diariamente, sempre abastecendo o nosso histórico de dados com o dado mais recente, excluindo os mais antigos. E quando olhamos para o histórico recente dessa volatilidade, temos algo em torno de 0,65% ao dia de variação. Número esse, claro, que em tempos de crise vai a 2%, e em termos de mais calmaria vai caindo. E, nesse caso, quando aplicamos, então, esse desvio padrão e vamos multiplicar este desvio padrão pela exposição e adotamos um nível de confiança de 99%, que é o que a companhia usou, a estatística nos pede para multiplicar o desvio padrão por 2,33 desvios padrão em torno da média. A ideia disso é aumentar a confiabilidade do número, porque muitas vezes a variação é maior do que apenas um desvio padrão. E aqui nós estamos assumindo que ela pode ser de até 2,33 desvios padrão em um dia. Observa aqui que o tempo fica dentro de uma raiz, e assim nós temos então uma métrica de quanto a companhia pode perder, e nesse caso, em função da exposição excedente em derivativos. Aqui, antes de derivativos, ela tinha um valor bem substancial de exposição. Depois de derivativos, essa exposição, do ponto de vista dos itens operacionais e financeiros, fica zerada, mas ela continua existindo em função de um derivativo feito aqui num volume um pouco superior à exposição que ela tinha a proteger. E quando fazemos, então, esse cálculo do VaR sobre essa exposição depois de derivativos, ainda resta, sim, um VaR que é diferente de zero, e aqui, no caso, é de 18,7 milhões de reais, que é o que a companhia mostra aqui nessa tabela. Quando nós olhamos o EBITDA que a companhia realizou nos 6 primeiros meses de 2024, fazendo uma média de 6 meses e trazendo esse número para mês, nós temos uma relação VaR-EBITDA, que é como muitas vezes as companhias olham esse número, que antes do derivativo era de 5,45% e depois do derivativo ficou em apenas 0,45%. Como lemos esse número? Bem, 0,45% do EBITDA de um mês é o que a companhia pode perder em um dia, com 99% de confiança, em função da exposição que resta depois de derivativos. Nesse caso, uma exposição que está aqui presente nessa foto, em função de um volume de derivativo um pouquinho maior do que a exposição que ela tinha a proteger. Mas poderia ser uma parte não protegida da exposição e o raciocínio seria exatamente o mesmo. Quer aprender mais sobre como calcular essa métrica de VaR, como montar esse mapa de exposição e como articular todo esse conhecimento aí no dia a dia do seu negócio, da sua empresa? Fale conosco. Nós somos da Danke Consultoria e Treinamento e compartilhamos esse conhecimento com você através de diferentes treinamentos de gestão de risco, RED, derivativos e VaR, e também fazemos isso no dia a dia da nossa consultoria. Se gostou desse vídeo, se inscreve no canal, deixa seu like e segue conosco. Obrigada!